tema de hoje é sobre algo que realmente todo mundo já ouviu, quem foi cristão, evangélico, de certa forma já ouviu sobre isso, sobre essa palavra, né? Deus não aceita o homossexual, né? Deus não aceita o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, porque ele não fez Adão e Eva, fez Adão e Eva, não é? Isso é um jargão quase que homofóbico, não é? E esses textos, nós vamos falar sobre dois textos especificamente, são os dois relatos da criação, que está lá em Gênesis 1, 25 e seguinte, versículo seguinte, e Gênesis 2, segundo, ok? A partir do 7, ok? Mas antes, eu queria que você já marcasse aí, já deixasse na sua Bíblia, mas lesse lá comigo em 2 Coríntios 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, ok? 2 Coríntios 4, 7. Ou seja, nós temos um grande tesouro, não é? Que ele é conservado, ele é colocado em vasos de barro, né? O que é esse grande tesouro? Esse grande tesouro é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, não é? É o Senhor Jesus, é a sua palavra de Deus, mas só que ela está em vaso de barro, não é? É levada por vasos de barro, ou vaso de barro, que é exatamente humano, não é? Que é exatamente a linguagem do ser humano, como uma linguagem de um Deus todo-poderoso, grandioso, tremendo, não é? Poderia ser colocada, introduzida, não é? Deixada dentro do homem, ou que ele pudesse passar isso através de uma linguagem que é humana. Então, realmente, se você pensar nisso, você já começa a ver que realmente seria algo assim impossível, não é? E a gente não tem que desmerecer a palavra por conta disso. Eu digo a palavra escrita, ou a Bíblia, não é? Ou o que se fizeram com ela, ou as coisas que às vezes que nós encontramos, né? Um livro que eu já expliquei nos outros vídeos, vocês devem estar vendo, porque não adianta você pegar no meio, né? Quem estudou, fez todos os estudos, sabe assim várias coisas assim que de repente uma pessoa que está vendo agora não vai estar tendo uma certa compreensão, né? Então é importante ver desde a introdução, onde a gente dá algumas explicações, né, sobre várias questões aí da Bíblia. Bom, em primeiro lugar, né, para você poder se abrir, para entender esse estudo de hoje à noite, é entender que a Bíblia não é um documento, não é um livro, não é histórico e nem é um livro científico, ok? A Bíblia, ela relata a história do povo de Deus, a história de fé do homem, não é? Do seu povo, do povo de Deus, ok? E é isso que acontece. Então, dentro de uma comunidade de fé, o que se fala, o que se vive é a fé, ok? Mas existem certas coisas que são dados científicos, são dados históricos que às vezes podem não bater, não é? E não bate porque a Bíblia não se propõe a ser um documento de base científica, ok? Não é isso que tem. E se a gente coloca a Bíblia desse jeito, é aquele negócio, né? Você vai se perder, porque vão ter coisas que como é que você vai encaixar uma coisa com a outra, né? E a gente vai falar sobre esses dois textos, e aí a gente começa por Gênesis 1, 25, né? Então lembrando que a linguagem, não é, humana, ela é de barro, e aí é um problema, não é? Então vamos lá. Gênesis 1, 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, sublinha aí o homem, a sua imagem,
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não é? Esse relato é o relato da criação do ser humano, ok? Ele é o relato mais recente, então, apesar do segundo texto, não é, vir depois, né, o segundo texto vir depois, redundância, né? Esse texto aqui, na verdade, ele é o mais antigo. A Bíblia não está em ordem cronológica, ok? Eu vou explicar mais ou menos por que isso aconteceu, para você poder ter aí um certo esclarecimento. Mas, bom, então aqui é a criação do ser humano, tá? Deus criou esse ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. O que é essa imagem e a semelhança de Deus, né? Lógico que a gente pode supor algumas coisas, mas alguns teólogos, e na Bíblia de Jerusalém registra isso. Eu falei também no outro vídeo sobre a Bíblia de Jerusalém, a importância dela, né, para os nossos estudos. Diz assim, no que tange, né, ela se referindo à questão da semelhança, né, dessa semelhança. Então preste atenção. Essa relação com Deus separa o homem dos animais. Além disso, supõe uma similitude geral de natureza, mas o texto não diz em que precisamente consistem esta imagem e esta semelhança. Salienta o fato de que, dotado de inteligência e de vontade, o homem pode entrar ativamente em relação com Deus, mas para outros o homem seria a imagem de Deus, porque recebe dele um poder sobre outros seres vivos. Inteligência, vontade, poder, o homem é pessoa. Prepara assim uma revelação mais alta, participação da natureza pela graça. Ok? Então, essa semelhança seria a questão da inteligência, da razão, a semelhança no sentido de poder decidir as coisas, escolher as coisas, diferente dos animais. E a gente entende aqui, e eu vou falar por quê, a gente vai falar sobre a questão do que significa essa palavra que eu falei para vocês marcarem, como estava escrito, na verdade, homem, que está aí, né? Mas eu vou no original, e aí eu vou começar falando também uma frase de um teólogo francês, Claude Besson. Ele diz o seguinte, não é? A diferença homem-mulher gerou, na longa história da humanidade, papéis atribuídos a cada um deles, que atualmente são objeto de estudos e que são chamados mais precisamente de estudos de gênero. Vocês não podem falar ideologia de gênero, ok? Estudos de gênero. São vários estudos de gênero, ok? Porque teoria não, a questão da ideologia, né, foi apropriada para o pessoal que fala mal, né? Eles se apropriaram disso, então vão sempre falar mal usando ideologia. Não é ideologia, são estudos de gênero, tá? E eles envolvem uma grande quantidade de disciplinas, tanto variadas quanto a biologia, a filosofia, a psicologia, a sociologia, o direito, etc. E se debruçam sobre a experiência psicológica e social da sexualidade em relação ao sexo biológico, ok? Por que eu estou falando isso? Né? Porque Deus criou, né, o ser humano, e esse ser humano com o seu sexo, mas o que é sexo para nós, né? O que é sexo para Deus, como Ele fez o sexo, o que significa isso? A gente também sabe que sexo é uma coisa, né? O gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. O homem homossexual, ele não muda o sexo dele, na verdade, ele não tem um sexo diferente, né? Se ele é homem, ele é homem. É uma mulher homossexual, é uma mulher. O gênero continua sendo, mas a orientação sexual, ela sim, ela tem uma certa diferença. Mas nesse momento Deus cria, não é? É o relato da criação do ser humano, não é? E é interessante, eu já vou falar sobre esse texto, sobre essa palavra, antes de falar mais um pouquinho de questão dos estudos de gênero, é que essa palavra que está lá, que foi colocada como homem, né, é a palavra Adam. Adam significa
feito da terra. A palavra Adam significa, não é? Vermelho, ser vermelho, da terra, do barro, o vermelho, ok? Por conta do barro, não é? Então, na verdade, aquela palavra que está lá, o homem fez o quê? Fez esse ser do barro, né? Da terra, ok? E o dicionário de hebraico português, o choque, eu falei da outra vez, olha só o que ele fala, né? Isso aqui, eu vou falar dele um pouquinho mais tarde, mas eu vou falar em outra passagem. Ele fala o seguinte, vou abrir uma passagem aqui importante, mas agora não preciso. Eu botei aqui, ó. Sentido coletivo, universal ou parcial, dentre os vários significados de Adam, ok? Universal ou parcial, os homens, a humanidade, o gênero humano, todo mundo, as pessoas, ok? Então, quando há essa criação, a criação do gênero humano, ok? Macho e fêmea, né? Assim, homem e mulher, os gêneros, ali estava englobando tudo de uma vez, ok? E eu não vou entrar muito nesse assunto, pelo menos hoje não, porque isso vai tomar aí um certo tempo, mas é importante a gente entender um pouquinho sobre gênero e falar um pouquinho, saber falar um pouquinho sobre gênero. Pelo menos eu vou dar apenas uma pitadinha sobre isso, né? A gente não pode falar em cirurgia de mudança de sexo, porque não é uma mudança de sexo. Na verdade, o gênero, ele não é apenas a genitália que a pessoa tem, ok? O gênero é algo muito além disso, né? É algo que é biológico também e acontece na mente da pessoa, como a pessoa se vê, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a gente precisa entender isso. E quem hoje fala muito bem sobre isso são as ciências, não é? É a biologia, é a medicina, é a psicologia, que tem estudado bastante isso. E tem um livro que eu ganhei da Fernanda, assim, que me ajudou bastante em algumas questões, porque ele é bem fácil, ele é bem didático. Esse livro aqui, Os 11 Sexos, do professor Ronaldo Pampolha da Costa. Ele é um médico da Universidade do Paraná. E ele explica algumas coisas. E eu tirei um trecho do livro dele, que é bem interessante. Olha só. Quando nasceu, seus pais, sua família e os médicos da maternidade não tiveram dúvida se tratava de um menino ou de uma menina. No entanto, por trás do que parece tão natural, há uma complicada obra de engenharia. Essa construção precisa ser bem executada desde o primeiro instante, para que hoje você seja o que é: um homem ou uma mulher. Ou, do ponto de vista biológico, um macho ou uma fêmea. Alguns projetos, no entanto, apresentam pequenos erros de cálculo que podem levar a resultados inesperados. Embora esses erros sejam raros, ok? Raros, é importante a gente frisar isso. Algumas crianças nascem nem totalmente fêmeas, nem totalmente machos, ok? Então, isso que é a questão do gênero, ok? Essas questões todas. Por exemplo, uma criança que nasce com uma certa deformidade no lábio, né? Tem um lábio leporino, não é? Ela não pode fazer uma cirurgia reparadora nesse sentido. A mesma coisa é a questão desses estudos de gênero e do gênero humano, né? A pessoa tem uma cabeça, não é, diferente do seu corpo, e a gente precisa entender que a criação também engloba essa questão, né? Mas só que e nesse livro ele explica bem didaticamente como acontecem esses processos todos, né? Porque às vezes a gente julga uma pessoa e fala, não, ela é louca, ela está fazendo o quê da vida e tudo mais, e perturbada, e não é assim, né? A gente não pode estar agindo desse jeito e entender que existem coisas, né, que são muito além daquilo que a gente pode estar falando e pensando. Então, mas eu não vou me aprofundar nesses assuntos, a gente vai entrar logo no que eu sei que vocês gostam, a questão da Bíblia, né, assim tudo. Mas, bom, a primeira coisa é, Deus criou o humano, a humanidade. Deus criou o gênero, Deus criou o ser humano e ali foi tudo pronto, ok? A questão importante também desse primeiro relato
Aqui ele é um relato mais antigo, ok? É um relato mais maduro também, mais profundo, ele é pós-exílico. Então, ali a gente tem uma comunidade. Mas não foi Moisés que escreveu isso aí? Não foi Moisés que escreveu, não é? Eu vou falar um pouquinho disso quando a gente falar sobre esse segundo texto e a gente vai entender um pouquinho melhor. Bom, numa igreja conservadora, se você for falar, mas por que existem dois textos referentes à criação? Eles vão falar assim, Moisés escreveu duas vezes, né? Escreveu de um jeito, depois falou de outro, mas é tudo igual. Mas não é tudo igual, não é? Tem algumas diferenças, não é? E a gente, para a gente poder falar disso, a gente tem que falar do processo de formação do cânon, né? O processo de formação da Bíblia, não é? Então, como é que foi a Bíblia foi estruturada, foi escrita, né? Assim, nós fomos pegando vários textos, vários livros, tanto é que o nome Bíblia significa biblioteca, biblos, né? Então, foram vários textos se agrupando, sendo agrupados. E esse segundo texto, agora que nós leremos, esse de Gênesis 2, o que se entende, o que se fala sobre esse segundo texto, é que ele era uma forma da comunidade, né, dos hebreus relatarem aos filhos como tinha sido a criação. Né? Imagine uma história, uma forma fácil de se falar para as crianças como é que foi a criação, foi desse jeito. Né? Ali não tem uma questão científica de Deus ter feito desse jeito ou que tinha que ter acontecido desse jeito, é uma questão de experiência de fé. E assim a gente tem que ver, a gente pode entender à luz da fé coisas importantíssimas sobre relacionamento, sobre amor, sobre vida com Deus em cima desses textos. Isso que é o mais importante, ok? Mas a gente não pode dizer que é um texto científico, ok? Então, e o que aconteceu? Por que são dois eventos ou dois relatos, melhor assim dizendo, da criação? É porque na hora da formação do cânon, na hora quando foram se agrupar os textos, se percebeu que tinham esses dois textos, né, duas tradições. E aí o que ia fazer? Ia jogar uma fora e deixar outra? Não, aí o que fizeram? Colocaram as duas, deixaram as duas. Então por isso que não há problema nenhum em deixar as duas tradições, né? E é lógico, uma tem uma forma diferente. Na primeira, Deus cria o ser humano, né? E na segunda, ele primeiro cria o homem e depois cria a mulher, né? Homem entre aspas e mulher entre aspas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Então a gente vai estar entendendo um pouquinho melhor sobre isso. Mas vamos lá. Vai lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7, ok? E formou, já vou, hein? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Essa versão que eu li agora é a versão João Ferreira de Almeida, ok? Na Bíblia de Jerusalém, eu gostei mais, ficou uma linguagem melhor, mais apropriada. E eu vou falar por quê também. Eu tive que estudar os textos da língua original. Meu Deus do céu, eu quase tendo um treco na cabeça, né? Na Bíblia de Jerusalém diz assim: então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo. Lembra que eu falei do vermelho, né? Do barro, da terra, né? O significado de Adam, de homem, né? Inflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente, né? E quando se fala de argila também é uma tradição que vem da Mesopotâmia, daquele período da Mesopotâmia, então um texto antigo. E referente a essa questão da argila do solo, a Bíblia de Jerusalém faz o seguinte comentário. É importante eu sempre falar também desses comentários, porque não fica o negócio, o pastor Marcos está dizendo, né? São teólogos mais renomados do mundo, né? Pessoas assim, que realmente têm se dedicado a vida, a história delas assim, a estudos profundos da palavra de Deus que realmente têm falado, né? Não vou pegar textos de internet, né? Porque tem gente, né? Igual um rapaz aí foi escrever e colocou lá um negócio, não, porque pegou na internet, né, um negócio lá que você sabe como é que o povo deturpou a palavra em algumas coisas, né, que você vai ver nesse texto aqui, e aí não vai botar na internet o que quer, né, e bota um monte de besteira na internet, aí o pessoal vai lá e fica se guiando por texto de internet, né? Texto de internet muitas vezes não tem validade de nada,
né? Então a gente tem que ir mesmo a fundo. E eu tenho mostrado muito também a forma de você estudar, né, a Bíblia, né? Você pegar, ir nos originais, nos dicionários bíblicos, na língua original, né? E você vai conseguir ter um entendimento melhor, ok? Vamos lá. E aí a Bíblia de Jerusalém, né, fala, né, em relação à argila, né? O homem, Adam, vem do solo, Adama. Este nome coletivo tornar-se-á o nome do primeiro ser humano, ok? E aí, olha só que coisa linda, não é assim? Aí que fica um espetáculo o texto, não é? Quando a gente vai para o original, ok? Disse mais o Senhor Deus. O que o Senhor Deus disse? Não é bom que o homem, como é que é essa palavra homem aqui? Adão, ok? Não é bom que o da terra, o barroso, né? O ser humano, esteja só. Essa é a João Ferreira de Almeida que eu estou lendo, tá? A versão João Ferreira de Almeida. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E olha só que interessante, não é? O que é falado, né? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E aí quem lê no português, na versão João Ferreira de Almeida, poxa vida, realmente Deus, tá vendo aqui? Tá aqui escrito homem, tá escrito homem ali não, tá escrito Adam, tá escrito o barroso da terra, o ser vivo, o ser humano, né? Não é bom que ele esteja só. E far-lhe-ei o quê? E aí você vai encontrar a inclusão em Gênesis já no início da Bíblia já, né? Porque olha só como é que está escrito, né? Far-lhe-ei uma ajudadora, ele está ajudador, né? Far-lhe-ei, e aí a palavra no hebraico para ajudadora, que fizeram essa tradução aí, tá como? Aiser, ok? E aí você pega um dicionário bíblico, né, bom aí, tudo, tipo esse daqui, o choque que eu falei para vocês, né? Dicionário bíblico hebraico-português, aí são as palavras em hebraico e o significado e onde nós encontramos essas palavras na Bíblia em outros contextos, né? E aí está aqui, ó, essa palavra Aiser tá ao contrário, tá? Ok, deixa eu botar aqui, posicionar aqui para você ver, ok? Só de 2 páginas só aí falando dos textos, é bem legal, né? Como eu disse, só quem pelo menos tem um conhecimento da língua hebraica pode comprar um dicionário desse tipo, senão você vai boiar, né? Você não vai conseguir achar. E aí, olha só o que esse dicionário fala, ok? Deixa eu botar aqui. O que é essa palavra que traduziram como ajudadora. Mas olha só o que está escrito. Dicionário bíblico hebraico-português do Schockel, né? Auxílio, ajuda, apoio, defesa, defensor, auxiliar. Vocês estão vendo alguma coisa no feminino? Então, não, né? E aí, para me chocar, ou para me chocar não, porque eu já sabia já disso, né? Para chocar muita gente, está escrito aqui, auxiliar. Gênesis 2:18. Exatamente o texto que lemos. Então, nessa palavra aqui, far-lhe-ei uma ajudadora, não é far-lhe-ei uma ajudadora, é far-lhe-ei auxiliar. Auxiliar que lhe seja idônea? Não, também não é idônea. A gente vai entender o que é, né? Essa palavra far-lhe-ei que é uma ajudadora, né? Far-lhe-ei, não é? Auxiliar que lhe seja, e aí a gente vai também na palavra hebraica que significa negedol, ok? E eu fui no Bible Hub, que é um site americano, em inglês, e aí ele me deu a seguinte tradução, né? Suitable, né? Que lhe caiba, adequado. E o dicionário do Schockel, esse que eu acabei de ler, diz correspondente a, ok? Nesse texto aí de Gênesis que nós lemos. Então,
Na verdade, a melhor tradução para esse texto, né, uma tradução bem feita desse texto de Gênesis 2:18 ficaria: não é bom que o humano, ok, esteja só. Far-lhe-ei auxiliar correspondente, ok? Far-lhe-ei auxiliar adequado, far-lhe-ei auxiliar que lhe caiba. Então, veja, Deus estava preocupado com dar ao ser humano que esse ser humano tivesse uma pessoa adequada, uma pessoa que lhe coubesse, uma pessoa que lhe correspondesse, uma pessoa, não é, que fosse, não é assim, adequada para ele. E é lógico, um homem homossexual não vai ficar bem com uma mulher, ok? E nem uma mulher homossexual, uma mulher lésbica, ficar com um homem, não é? E isso não é adequado, não é? Um homem gay, né? Não é adequado ter uma mulher, né? Como também não vai caber, não vai se encaixar, não vai corresponder, ok? Não vai ter aí realmente total, uma completude, ok? E isso é bem interessante falar sobre essa completude, porque no texto abaixo, não é, a gente continuando esse texto, né, Gênesis 2:21, tomou-lhe então uma das costelas desse ser humano, né? Mas na verdade também essa palavra costela também não é costela apenas, né? E aí eu fui lá no Bible Hub de novo, e aí ele colocou rib side, né? Ele colocou, né, costela, colocou também uma outra coisa aqui, lado, que é exatamente na verdade tirou do lado, ok? E tem uma parte final nesse texto aqui que vocês vão ver, vocês vão se encantar. E aí, no Novo Dicionário da Bíblia, fala algo bem interessante sobre Eva, não é? Esse Novo Dicionário da Bíblia aqui, ó, que é do John Davis. Acho que eu também já mostrei isso daqui. Eu tenho alguns dicionários da Bíblia não tão rebuscados como esses, né, que em hebraico, mas aqui do hebraico tem um em hebraico, tem um em grego também, daquele tipo dali. Mas eu tenho alguns dicionários da Bíblia, né, em casa, eu coleciono já há alguns anos, mais de 10 anos aí pregando, e ele falou algo bem interessante, não é? Ele é do John Davis, tá? O significado mais sugerido para esta etimologia, né, para a etimologia de Eva, é doador da vida ou vida. A palavra Eva, né, significa doador da vida ou vida. E aí tem um dos significados lá, olha só que interessante. A mulher não procedeu da costela de Adão. O que ele coloca? Por meio de uma visão, conheceu que ele e sua mulher formavam um só corpo, participavam da mesma natureza e desfrutavam de iguais direitos e privilégios. É um dicionário, e esse dicionário, John Davis, é um dicionário protestante, não é? Então, veja, não, na verdade não era apenas não era costela, era o lado, era a completude, né? É a junção, ok? E eu coloquei também o que o Schockel fala também, o dicionário bíblico do Schockel fala, ele fala, olha, o que podia significar essa palavra? Costela, lado, ladeira, tabuão, prancha, painel, folhas, valvas, coxia. E aí ele cita 2 Samuel 16:13, onde aparece de novo essa mesma palavra, que é a palavra tsela ou tzala, ok? Que utilizavam como costela. E aí ele coloca 2 Samuel 16:13, não é uma situação de amor, né? Mas a palavra fala exatamente de lado, ok? Olha só, 2 Samuel 16:13, Davi e seus homens continuaram o seu caminho, semei e andando ao lado. Essa palavra ao lado é a mesma palavra tsela ou tsala, ok? Que foi usada também aqui para significar ou para mostrar que era uma costela, ou seja, ao lado. Então uma boa tradução
para a costela seria ao lado, ou seja, completude. E olha só que interessante a gente poder se aprofundar nesse texto. É que lá em Gênesis 2:22, depois que Deus, né, cria, né, assim, termina a criação, o Eterno usou da costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Mas lembra, não é o homem, né, é o quê? É o do barro, né, e a mulher, esse ser aí que produz. E então, olha só como é que termina. Apresentou-a ao homem. Essa aqui que eu estou lendo é a Bíblia, a Mensagem, ok? Eu também já falei para vocês da Bíblia, a Mensagem. Tem uma boa tradução em algumas partes. Eu queria ficar com essa parte de apresentou-a, ok? Essa aqui é a Mensagem. E apresentou-a ou trouxe ao homem. Né? Por quê? Você veja que mesmo encerrando a criação, na hora depois daquele ideal todo de criação, né, de um ser servir para a completude do outro, um para somar o outro, Deus ele apresenta ao homem, né, apresenta ao Adão, né, trouxe ao homem. Na Bíblia a Mensagem apresentou, ou seja, Deus ele não força nada, ele apresenta, não é? Alguém que lhe caiba, alguém que vai ser o quê? Que vai ser uma completude. Aí você vai falar assim, mas 2 homens, por exemplo, ou 2 mulheres não podem procriar, não é? Não pode, mas desde quando o relacionamento na Bíblia ele foi feito apenas para procriação? O sexo não foi feito na Bíblia apenas para uma procriação. Sexo na Bíblia foi feito para, acima de qualquer coisa, a relação, né, a intimidade de amor entre 2 pessoas foi feito para que ambos tivessem completude de vida, uma história, um de um lado, né, assim, um seguindo do lado do outro, um completando o outro, né, alguém que lhe correspondesse, alguém que lhe coubesse, alguém que fosse algo realmente que fosse somar na vida do outro. E para isso, realmente, foi feito o amor, o relacionamento, a história, né, a vida a 2. Então, por esses 2 textos, né, a gente interpretando, fazendo uma boa hermenêutica, vendo os originais, a gente pode ver que a gente pode se ver incluído dentro dessas passagens, que Deus, não desde o Gênesis, ele não quis, né, e usou uma língua, né, assim, um tanto quanto difícil de se como é que eu vou falar, de se manipular, né? Porque o hebraico, vocês sabem, o hebraico não tem vogais, né? Eu já ensinei sobre isso, né? Tem sinais vocálicos, então há uma certa dificuldade de mudar algumas palavras, então ficou ali, né? Ele usou uma linguagem onde todo mundo poderia ser incluído e se sentir incluído. Mas os gays então vão dominar tudo, vão assumir tudo? Não, é lógico que não. A homossexualidade não é 10% da população só, então não vai ter problema. Pelo contrário, os gays podem criar filhos, podem pegar filhos de muitos aí que estão, muitos heterossexuais que abandonaram, e cuidar, e amar, e ajudar, não é assim, a dar uma boa criação, a dar uma família, ok? Para esses que estão aí perdidos. Então, assim, acaba sendo bênção, não é? E aquela questão de gênero, né? Então é um grupo ainda menor ainda, né? Deus fez assim, Deus nos fez minoria, mais uma minoria que é incluída, e esse tem que ser o ponto mais importante, uma minoria que foi incluída por ele, desde o Gênesis, passando por toda a Bíblia e por toda a palavra, ok? Então, que você possa se sentir incluído, entender que Deus não te fez para você estar só, né? Você que é ser humano, Deus não te fez para estar só. Ele deseja um auxiliar, alguém que lhe corresponda para ser bênção na sua vida, ok? Eu sei que o vídeo de hoje tem um tema assim mais forte, não é? Algumas mexe a gente, né, lá no profundo. Poxa, mas por que é assim? Vamos aí para a parte dos avisos. Não deixe de adquirir nosso livro, nosso best-seller, A Bíblia Sem Preconceitos. Você adquire ele na loja virtual, em nosso site, igrejacontemporânea.com.br. Você pode estar adquirindo e a gente não cobra frete, né? Você pode estar entrando lá e pedindo o seu, né? Pagando pelo PagSeguro,
pelo cartão lá e tudo. Vai ser bem facinho, ok? E presentei alguém também com a Bíblia Sem Preconceitos. Não deixe de se inscrever no canal, no Clínica do Coração. Se você se inscreve, se você é inscrito no Clínica do Coração, todas as vezes que um vídeo for, né, por exemplo, esse vídeo a gente termina de gravar e amanhã ele é renderizado, né, tem aquela parte toda, né, lá para quarta-feira já deve estar já no ar. Então, se você é inscrito, você já recebe automaticamente o contato, que a gente uma notificação por e-mail que a gente já postou. Ele ajuda o canal a crescer. Se alguém for buscar, por exemplo, Adão e Eva, né, e tiver o título Adão e Eva, e se o nosso canal tiver muitos inscritos, né, o Clínica do Coração, então fica fácil, né? As pessoas, o YouTube ele deixa logo achar aí os nossos vídeos, né? Os horários das nossas igrejas, muita gente entra e fica perguntando os horários, os dias. É só entrar também no site igrejacontemporânea.com.br, tem lá o link localização, tem lá os horários e os dias de todas as nossas igrejas. Sempre quando a gente faz uma intenção também em outro estado, também lá tem também, ok? Assistam os outros vídeos, gente, para vocês não ficarem boiando, porque tem gente que fica boiando, né? Às vezes pega um assunto que a gente já falou e às vezes a pessoa pergunta de novo, né? Então é uma forma de você poder estar aí acompanhando tudo. E a gente fala também de ofertas sempre, né? Salmo 116, 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Olha só, o que você pode fazer por tudo que o Senhor já te fez, né? Te deu uma família, uma casa, uma oportunidade de viver com Ele. Tanta coisa o Senhor te acrescenta, um automóvel, né, que é bênção para você poder se locomover, um trabalho para você poder ter o seu salário, né? O que você pode fazer, né? É muito importante você pensar sobre isso. Tantas coisas que você pode estar fazendo, né? E às vezes a gente gasta dinheiro com tudo e a gente não pensa na obra missionária, a gente não pensa em separar uma oferta para a obra missionária. Olha como a gente precisa de pessoas ajudando a obra missionária da igreja contemporânea. Nós somos uma igreja bem pequena ainda em comparação a tantas outras, não é? E tudo a gente precisa avançar, a gente precisa chegar nos demais lugares, e hoje o ponto principal é a questão financeira, né? Missionário, pastor, para a gente poder mandar, né? A gente tem, não é, tudo, e hoje a gente depende exatamente de você ser abençoado, não é? E a gente poder, através daquilo que Deus tem feito, você ter um coração grato, não é? Porque se Deus tem te dado tudo isso, você tem que agradecer a Deus de alguma forma, né? Agradecer orando, agradecer investindo na obra missionária. Então invista na igreja contemporânea. Tem as contas da igreja, você pode estar depositando em uma das nossas contas, você pode estar fazendo uma doação online também pelo PagSeguro no nosso site igrejacontemporânea.com.br. Então, se Deus tem feito alguma coisa na sua vida, não é só de você estar assistindo esse vídeo, e se você tiver um coração grato, você pode estar abençoando a obra missionária da nossa igreja, né, ajudando aí, sendo dizimista. Você que, poxa, onde é que eu vou dar dízimo, né? Eu estava afastado da igreja durante muitos anos. Eu sempre passava numa igreja, né, entregava o meu dízimo lá, sempre deixava, passava no lugar e deixava o meu dízimo. E às vezes a igreja era grande, às vezes nem precisava tanto, mas não é a minha visão que a igreja precisa, ou qual igreja precisa ou não. O importante era a minha gratidão a Deus. Então, se Deus tinha me dado um trabalho, um emprego, eu tinha que estar fazendo aquilo em amor, ok? Então vamos lá, nós vamos passar aí para as perguntas. Gutenberg está falando, né? Pela exclusão das igrejas fundamentalistas que excluem os homoafetivos, muitos se suicidam ou vão para outras religiões, né? Esses pastores são assassinos de fé, de vidas com palavras de morte. É verdade. Rose está dando boa noite. Eric, relacionamento é para ter companheirismo, um ajudar o outro e não somente para a procriação, pois na época antiga Deus permitia existir mulheres estéreis. Isso também é bem importante, né? Porque, e aí? E as mulheres estéreis, né? Por que Deus permitia então? Porque não era só para isso, Ele já queria mostrar ali, não é? Wagner, acho que como está... O Wagner, brincalhão, né, Wagner? Wagner Souza, acho que como está, já passou de 10% há muito tempo, pastor. Pois é, né? Cada dia o mundo tá demais, né? Mas enfim, né? Vamos deixar os homofóbicos saberem, né? Que senão só Jesus, né? Lucas, porém temos que tomar cuidado com a adoção. Às vezes
a criança carrega uma maldição hereditária, uma maldição que acompanha ela. E isso pode acabar passando para os pais. Muito delicado essa coisa de adoção. Bom, eu tenho 3 filhos adotados, né? E eu creio que eles são... tem uma ligação não apenas afetiva com a gente, mas uma ligação espiritual também. Também eles são a minha herança, né? E eu sei que debaixo da minha herança, assim, não há maldição. E não importa a história que eles tiveram, né? A vida que eles viveram, a gente, no nome de Jesus, né? Assim, a gente quebrou qualquer tipo de maldição. Todos eles, quando vieram para nós oramos, nós apresentamos eles ao Senhor, né? Na casa de Deus, e a gente entende que não há maldição. Mas é lógico, eles podem escolher os caminhos que eles vão viver, não é? Como também, né, uma criança acaba escolhendo aí, teve a melhor vida, pais maravilhosos, boa educação, e acabou, né, indo para tantas coisas. Foi para as drogas, foi para a noite, né? Pessoas que foram criadas nas melhores famílias. Então, isso acaba, meu filho, não tendo muito a ver com a questão só da maldição ou alguma coisa que a pessoa carregue, não. E se tiver, a gente tem que orar, né? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Alex, então, pastor, o que é o fruto proibido associado à maçã? Poderia explanar sobre o que seria a tal serpente que apresenta? Bom, realmente eu precisaria de um tempo grande para poder estar falando sobre esses temas. Tem algumas explicações teológicas, alguns pensamentos assim interessantes, não é? Mas o pecado a gente pode ver como a questão da própria escolha do homem, o momento em que ele chega a um nível de consciência onde ele pode decidir por uma coisa e por outra, e ele não decide pelas coisas de Deus, né? E aquele texto relata exatamente isso, né? Hoje nós temos aí teólogos que defendem algumas questões importantes, né? Antigamente, não, tinha que ser criacionismo ou evolucionismo, né? Botava aí tudo. Hoje nós temos aí teólogos protestantes, católicos, que entendem que a teoria da evolução, a gente pode juntar a teologia à teoria da evolução, né? Inclusive tem um teólogo famoso, como é que é o nome dele? Teilhard de Chardin, que ele defende que a teologia da evolução, não é? Ou seja, não teria nenhum problema em ter a evolução, desde que se colocasse Deus, né, naquilo tudo, né, e fosse criando o Deus como criador, como dando passo a passo de todas as coisas. Mas assim, eu precisaria assim de um bom tempo para poder estar conversando. Hoje não vai dar para poder falar sobre isso, senão eu posso falar alguma coisa e a pessoa ficar até assustada e não entender muito bem, e a ideia nossa aqui não é confundir, ok? Ali Alex, não entendi a parte da costela. Está afirmando que a mulher não foi tirada da costela? A palavra costela foi usada só para dar um exemplo? Então, essa palavra costela, ela pode ser tanto costela, como também significar lado. Ou seja, pode não ter sido o que se entende numa visão, né, assim, espiritual de fé, não foi apenas a costela, mas sim do lado, ok? Então seria o lado da pessoa, tirou do lado do coração, né? Onde é que fica o lado? Nossa, do peito, é o que? O coração, ok? Felipe Herculano, muito bom, pastor. Rodrigo, pastor Marcos, os capítulos da Bíblia são fora de ordem cronológica, os livros também estão fora da ordem cronológica. No Novo Testamento isso não acontece porque não, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento os livros estão todos fora de ordem cronológica, né? Na verdade, a Bíblia começaria em Êxodo, ok? Êxodo, seria mais ou menos assim, Êxodo, os relatos ali, depois que viria Gênesis. Tanto é que Gênesis, acho que a gente sempre estuda. Quando eu estudei a Bíblia de início ao fim, eu fiz uma linha do tempo, né, em parte cronológica, e realmente ela não está em ordem. Por exemplo, os evangelhos, eles foram escritos depois das cartas de Paulo, então não tem como a gente poder. Os evangelhos são tardios, né, assim, são depois das cartas de Paulo, né, então não tem ordem cronológica nesse sentido, ok? Lucas Valença, pastor, qual é a sua visão sobre a carta de Paulo aos Coríntios, que diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus? Eu fiz um vídeo já sobre isso, depois você procure lá no Clínica do Coração, né?
vai no YouTube, Clínica do Coração, digita Clínica do Coração e aí entra no nosso canal, que é o Clínica do Coração, se inscreva, ok? E lá tem um vídeo que eu botei, que também já foi usada essa palavra, não apenas sodomitas efeminadas, mas está lá ativos e passivos, né? Porque hoje mudaram, né? Colocaram homossexuais ativos e passivos, a nova versão internacional colocou isso daí, mais preferida dos fundamentalistas, né? Então lá eu tenho 1 hora de vídeo falando sobre isso, ok? Tá, Lucas? O Armando, pastor, uma prova disso seria que os animais que tem vários né, que são homossexuais, sim, na natureza a gente encontra homossexualidade, tanto é natural que na natureza a gente encontra animais homossexuais, né, animais que escolhem, né, decidem, né, espécies de macacos, espécies de aves, né, que escolhem viver uma vida com o ser macho, né, ou um ser fêmea, né, duas fêmeas ou 2 machos. Felipe Herculano, então é por isso que as pessoas são diferentes, para que possam se completar. Exatamente. Agora isso é bem interessante, né, o Felipe, né? Porque assim, as pessoas são diferentes. Mesmo 2 homens, são 2 homens diferentes. Não é? E tem a alteridade existe, não é? As diferenças existem, né? Por exemplo, um homem casado com outro homem tem várias diferenças. 2 mulheres, né, assim, também existem várias diferenças. E nessas diferenças eles se completam, né? Olha só que interessante. Jober, sem perguntas hoje. Rodrigo Calixto, pastor, se eu for da contemporânea, eu e meu parceiro de outra religião, é jogo desigual? Não, ou não tem isso? Bom, assim, a gente sabe que é complicado, às vezes uma pessoa que trabalha em ministério, né, às vezes ter um companheiro que entenda, né, o tempo que a pessoa vai dedicar à igreja, às coisas, de estar na casa de Deus, às vezes um ciúme exacerbado, então tem uma certa dificuldade, né? Assim, eu não vou dizer que é um peso, não. Existem pessoas que não conseguiram continuar na casa de Deus, né? Assim, tudo por conta de relacionamentos. Mas é o preço, a gente não decide, cada um escolhe. Gutenberg, a teoria da evolução não tira o poder de Deus, exatamente. O Gutenberg está falando algo, né, bem importante, né? Por isso que não foi um teólogo que fez essa teoria, né? Teologia da evolução. Não é assim, não tira. O poder de Deus está ali, né? Deus teve que fazer aquilo, né? Alguma coisa, existe um poder maior que fez aquilo. Ian, pastor, falando em adoção, qual é o principal cuidado que um casal deve ter e o que deve ser levado em consideração para tomar uma decisão muito tão importante? Isso é mais para o Clínica do Coração, Ian, mas eu creio que um casal deve primeiro ter namorado bastante, né? Noivado, casado, ter tido uma vida, uma história, não é assim, juntos, não é assim, para depois poder trazer ou adotar filho, né? Não adianta, vou adotar no primeiro ano que eu namorei e casei, não. Eu e o pastor Fábio, a gente adotou, nós já estávamos há 5 anos quase juntos, 4 anos juntos, né? É uma boa data, né? Não faça isso rápido, não, ok? Henrico, sou candomblessista, porém nasci e fui criado no Evangelho, Assembleia de Deus, estudei teologia há 2 anos, enfim, ministro de louvor e tal. Hoje vivo um conflito enorme, porque fui criado e ensinado que o homossexualismo era pecado e saí denegrido, né? Deve ser isso, né? Sair chateado, de repente, por conta disso. Bom, Henrico, é exatamente isso que acontece com muita gente, né? E a gente tem recebido muitas mensagens, né? Pessoas vendo que podem, né, viver uma história com Deus, né? Então, sinta-se à vontade de conhecer a contemporânea também, a participar, né? Se você sente vontade, desejo de estar aí congregando com a gente, ok? Jober, eu sempre levei em consideração que o Gênesis é uma metáfora, porque acredito que nos 7 dias de criação do mundo, até chegar Adão e Eva e a serpente, tem a história aí. É verdade, pois é, gente. Tem que entender isso, né? Ter uma mentalidade mais aberta. Você vai discutir com um biólogo, com uma pessoa que saca, né, assim, de ciências e tudo assim, você vai passar vergonha. Como é que pode acontecer isso? Não foi assim, porque existem provas científicas, né, que não foi desse jeito. Né? Pelo menos você não pode poder contar o tempo certinho, muitas outras coisas, né? Assim, uma coisa vem antes da outra, ok? Gutenberg, os irmãos fundamentalistas acham que a Bíblia caiu do céu. É verdade. Eu até expliquei sobre isso. Henrico está falando, né? Porém, sinto falta do relacionamento que tinha com ele. Né? Eu sei como é que é, Henrico. Jesus é maravilhoso e ele nunca te excluiu.
né? Se você ver os estudos nossos, vai ver que quem te excluiu foi a igreja, né? Foram os homens, né? Jesus nunca excluiu ninguém, né? Ele sempre acolheu. Maibi. Pastor, minha pergunta passou batido. Gênesis 2,7 indica que não temos uma alma, e sim que somos uma alma vivente. Mas aí o que você quer saber? O que é a diferença entre uma e outra? Assim, é coisa bem parecida, né? Assim, e a gente vai ter que entrar naquele negócio, corpo, alma, espírito, né? E tudo. E não fica complicando não, Aibi. Vai lá, você tem uma alma, ela é revestida por um corpo físico, ok? Posso estar. Cleiton, como é importante esses ensinamentos? Sempre que posso, baixo no YouTube, Pastor Marcos, Pastor Fábio, vocês estão com a responsabilidade de trazer entendimento a todos nós, que um dia não aprendemos o Evangelho tão amplamente. Amo vocês. Jefferson, existem tantos casais héteros que optam por não procriar. É verdade também. Gutenberg, a NVI é terrível. Eu também, não gosto da NVI. Inclusive, eu comprei uma Bíblia de adolescente para meus filhos, né? Assim, na época, assim, tudo era uma coisa de jovem, né? Assim, era a NVI. Ai, meu Deus, eu arrisquei homossexuais ativos e passivos lá e dei para eles. O Alien, o amor de Deus continua por você, Henrico. Aí o Gilberto está falando aqui onde é que tem. O Temer está falando, a teoria da evolução mostra a inteligência de Deus, mas o próprio Deus é tão poderoso que mostrou uma forma simplificada na palavra. E aos cientistas de uma forma sofisticada. É bem interessante isso, né? Aqui está uma forma simplificada de Deus colocar para o homem, onde ele entender, dar as respostas, né? Porque você sabe, a gente tem as nossas questões, os nossos questionamentos. E aqui é uma forma fácil, né, da pessoa poder estar entendendo. E aos cientistas de uma outra forma. Ok? O Rodrigo colocou aqui o endereço da igreja. Maibi. Tornou-se Cláudio LD. Podemos cogitar que alguns livros ficaram de fora da Bíblia por conveniência, perda mesmo e ausência de escritos femininos? Ah, sim, com certeza. Né? Muitos livros ficaram de fora, né? Às vezes não tinham muitas tradições, então como é que a gente ia dizer se aquilo era realmente pertencia, né? Era sagrado e tudo ou não, né? Então, mas foi feito um bom trabalho teológico no sentido de pegar os melhores, né? Assim, por exemplo, dos escritos que nós temos hoje, realmente eu já expliquei isso nos outros vídeos, né? Há uma dificuldade muito grande, porque a gente tem cópias de cópias, né? A gente não tem os originais, a gente tem cópias que foram séculos depois. A gente tem essas cópias no idioma original, os originais nós não temos, né? Então, e elas estão muito deterioradas, então pega um texto que não bate 100% com o outro, que não bate com o outro, que não bate com o outro, e assim vai fazendo um trabalho assim grande, né? Assim, em tudo. Um dia eu vou pegar uma Bíblia, vou mostrar uma Bíblia como é que ela foi juntada, né? Onde tem as passagens ali, onde é que foi pego, o texto que foi pego ali, ok? Leandro Lima, pastor, eu sou de Macaé e sempre que posso vou visitar uma igreja contemporânea. Eu sou evangélico, mas estou afastado. Eu fui na igreja de Niterói e senti a presença de Deus. Que bom, né? Um beijão aí, pessoal de Niterói. Tem pessoal aí de Niterói, né? Veio já escrevendo. Estive lá na semana passada. Gutenberg Rodrigues. Na multidão que seguia Jesus, será que ele não sabia que vários homossexuais o seguiam? Sim, claro. Inclusive já fiz aquele vídeo, o dia que Jesus encontrou um homossexual. Gente, tá bombando aquele vídeo lá, né? Assim, então milhares já de acessos já, tá uma benção, ok? Depois vocês vejam lá o dia que Jesus encontrou um gay no Evangelho, ok? Tá lá no Clique do Coração. Jefferson Brandão, temos culto durante a semana também, Leandro. Às quartas, sextas na catedral e domingo de manhã e à noite também na catedral. Se você quiser ir lá, estou na catedral ali, em Madureira, todo domingo, né, ministrando a palavra no culto da noite. Leandro Siqueira. Pastor, essa foi a pergunta da Priscila Regina. Daí entram livros apócrifos não considerados inspirados por Deus. Seria um estudo mais profundo a qual você acredita ou não? Os livros apócrifos, né, assim, são... a gente tem os livros deuterocanônicos, né, e os apócrifos. Né? Os apócrifos são aqueles que realmente a igreja, né, assim, no momento em que estava fazendo a junção,
ela rejeitou de vez. E tem os deuterocanônicos, que hoje em dia se entende que são livros que falam de algumas virtudes boas, a gente consegue entender a história, né? Por exemplo, a gente vai conhecer o contexto em que Jesus chegou no Novo Testamento através dos livros apócrifos. Aí como é que a gente vai fazer, né? Aquele link, né? Porque se você termina, onde termina o Antigo Testamento, né? E aí esse tempo que demorou para chegar começar o Novo Testamento, tem um período grande que a gente só vai poder entender alguma coisa daquele período lendo os livros apócrifos, né? Então, mas isso é mais para teólogo, não se aventure tanto aí, não precisa ter tanto trabalho, mas tem coisas assim importantes que os apócrifos acabam sinalizando para a gente, né? E aí a gente vai entender todo um contexto, porque, por exemplo, no Antigo Testamento você vai encontrar fariseu, você não vai encontrar saduceu, você não vai encontrar aquilo, um monte de coisa, né? E aí os apócrifos já vão mostrando algumas questões assim importantes. E também, assim, por exemplo, só de evangelho, por exemplo, são 70 evangelhos que existem, e só 4 que foram utilizados, né, como que considerados sagrados, né? Então, e esses outros, né, evangelho de não sei quem, tudo assim, então foram muitos rejeitados ali, ok? Alex, a Igreja Contemporânea em Contagem, abraço pessoal do IJA de Contagem, Alex, benção, viu? ICC Niterói, boa, Juan, tudo bem? Canta a peça, meu filho. Gutenberg, ele sabia ou sentiu... ele sabia. Tanto é que ele sabia dos gays, não é? O Gutenberg está falando aqui, porque quando uma mulher tocou nele, né, saiu a virtude dele, então, mesmo ela impura, né, e os outros também ela sabia, né? Ok? Hoje foi bom o negócio. Pois é, hoje foi... Enfim, nós vamos estar orando aí. Eu quero que vocês orem, né, para que esses vídeos possam chegar aí nas pessoas certas, né, possam alcançar vidas, né? A gente tem recebido muitos contatos de pessoas assim realmente voltando para Jesus, né? Assim, e realmente quem somos nós para fazer isso, né? Se não foi o amor de Deus, né? Assim, chegando nessas pessoas. Obrigado a você que tenha sido assim muito especial com a gente, né? Assim, tem dado carinho, entende, né? Eu louvo a Deus pela gratidão aí de tantos aí, né? Muito importante, muito legal ver isso, né? A gratidão aí de vocês, ok? Nós vamos orar nesse momento, vamos orar juntos, né? Vamos orar pelo nosso país, orar pela sua cidade. Se você não tem uma contemporânea, ore a Deus, né? Vamos lançar a semente da oração, profetizar sobre a sua cidade, em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar você que esteve aqui com a gente. Senhor Jesus, esse vídeo vai chegar em muitas pessoas, Senhor, nós queremos nisso. Nós queremos, Senhor, que irá alcançar, Senhor, muitas vidas, Senhor, que muitas vezes estão perdidas, sem entender, sem conhecer, ó Pai, a tua história de amor, a tua história de carinho, ó Pai, para com elas. Tira as vendas nos nossos olhos, não deixa a gente, Senhor, acabar vivendo uma história, ó Pai, longe, distante de Ti, seguindo a outros deuses, indo para lugares, Senhor, que não são os lugares, Senhor, que Tu escolheu para nós. Pai, eu peço que Tu possa quebrantar esses corações que estarão assistindo esse vídeo, que Tu possas transformar a cada uma delas, Senhor, que realmente vidas sejam rendidas, se rendam a Ti, Senhor, a partir desses encontros, ó Pai, que nós temos aqui. Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada vida, Senhor, que participou de uma forma direta ou indireta nesse estudo, que estará assistindo e já assistiu, em nome de Jesus. Nos abençoe e dá uma semana abençoada. Eu profetizo isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A gente deve fazer o último vídeo na semana que vem. Se eu conseguir terminar, pegar esses textos de Paulo e tudo mais assim, a gente vai estar falando e encerrando na semana que vem. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Se o Clínica do Coração tem feito bem a você, você pode agradecer se inscrevendo neste link aqui abaixo. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e a sermos destaque no YouTube. Você também pode nos adicionar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Snapchat.